Finalmente, então, saiu a lista de aprovados para a segunda fase do CACD e o gabarito oficial, depois de tanto rolo, né? E que CACD é esse? Continuamos a pergunta, né? Cara, de fato, foi um gabarito que eles alteraram, eles anularam, aliás, né? 17 itens. Cara, para um concurso anular 17 itens e outras, se não me falha a memória, 9 mudanças de gabarito, cara, é muita questão errada. É muita questão errada, né? Fora as outras que acabariam precisando ter sido anuladas ou canceladas, ou de gabaritos alterados, e não foram, claro, por quê? Cara, já alteramos, já cancelamos 17, alteramos outros tantos gabaritos. E aí? Então, quem que acabou ficando de fora? As questões de análise de texto de português. Né? Aliás, em português, ficando especificamente na nossa matéria aqui, a gente teve 2 gabaritos anulados que precisariam ter sido alterados, não anulados. Eram 2 questões que estavam conceitualmente erradas e eles anularam a questão. Eles deram como certo no gabarito preliminar e, em vez de dar como errado, eles anularam. Caco, mas qual a diferença daí de trocar o gabarito e anular? Ué, se você coloca o gabarito, então, para errado, que era o gabarito da questão, todo mundo que acertou a questão vai ganhar aquele ponto. E quem errou a questão, perde aquele ponto. Se anula a questão, dá ponto para todo mundo. Mas não eram questões de casos de anulação. Quando que eu vejo um caso de anulação? Pega ali, por exemplo, uma questão de análise de texto que dá para você justificar as 2 respostas. Pô, se o cara der como certo, dá para justificar. Se der como errado, dá para justificar também. Aí é um caso de anulação. Não era o caso. Eram casos, como a gente viu no vídeo lá no YouTube, né? Eram casos de alterar o gabarito. E isso acaba prejudicando o cara, então, que acertou a questão. Multiplica isso por 17 na prova. Claro, estou falando das questões de português, mas vamos estender para as outras questões anuladas, que muitas delas também precisariam ter sido alterados os gabaritos e não anulada a questão. Então, cara, se você pegar só dessas anulações, se realmente o gabarito fosse alterado para o que seria o certo conceitualmente, não só em português, mas em história, enfim, tantas outras aí, a dança das cadeiras ali seria diferente. Com certeza a dança das cadeiras seria diferente. Então, um ponto muito ruim dessas anulações, além, claro, né, de a gente ter, o primeiro ponto é a gente ter um concurso com 17 questões anuladas, mais 9 gabaritos alterados. Né? Então, assim, um gabarito preliminar bem complicado e uma prova complicada, se eles precisaram anular 17 itens. Né? Segundo, o fato de anular itens que, conceitualmente, né, o cara que estudou teria marcado a resposta correta, só que veio diferente do preliminar e depois deu ponto para todo mundo, prejudica o cara que acertou. E terceiro, tivemos também questões que precisariam ser alteradas, mais ainda, né? Só que pela quantidade de questões, acaba que eles não mudaram tudo. Né? Então a gente tem que engolir algumas questões de análise de texto que acaba assim, eles precisariam lançar uma justificativa de manutenção de gabarito para algumas questões de análise de texto ali. Para quem fez a prova do CACD 2024, se você está me assistindo, acredito que você tenha feito, como que será que eles justificariam o trauma de infância do Machado ao se manter vegano, ao se manter carnívoro, aliás, né, a não ser vegano? Trauma de infância, tanto é que ele continuou carnívoro ali. Como que eles vão justificar os gabaritos daquela questão do texto do bife? Né? Respostas que estavam em trechos que não estavam no texto, que eles tiraram do texto e fizeram perguntas de trechos que eles tiraram do texto original.
Como que eles vão justificar isso? Como que eles justificariam? Não vão justificar porque eles não justificam. Mas como que será que eles justificariam? Então as questões de análise de texto acabaram ficando, deixa sair, vai. Sabe como não é conceitualmente errado? Finge que é o cara que não está entendendo. Só que isso é um problema, principalmente para vocês que estão estudando. Por quê? Você olha um negócio desse e fala, puxa, eu não sei entender um texto. Eu não tô lendo corretamente. Eu não estou encontrando essa informação. Quando vai ver, ninguém tá. Era um gabarito que precisaria ser alterado. Mas aí a gente entende a prova como um todo e vê, puxa, mais 17 anulados, mais 9 alterados. Quem que acaba ficando? Essas que fica ali, não, você que não entendeu. Tá, mas justifica. Não vou lançar a justificativa. Aí fica difícil. Né? Então, cara, uma prova dessa é uma prova bem complicada mesmo. Né? Complicada no sentido de ruim. Tá? Não é uma prova complicada no sentido de, complicada, estuda que você faz. Né? Foi uma prova bem complicada. Não me lembro de a gente ter tido no CACD. Aliás, eu não lembro de ter visto concurso público nenhum com 17 itens cancelados, assim, anulados, mais 9 mudanças de gabarito, e ainda continuar tendo gabaritos ruins, né, gabaritos errados, vamos falar a verdade, que não foram alterados, sabe? Para agora, a gente lembra da polêmica. Então, você sabe agora, né, que deu um monte de rolo e tal, que foi questão ruim, o gabarito foi alterado, e deu discussão de gabarito e questões de texto que, né, os próprios professores discordam ali do item. Mas o problema é daqui a 2, 3 anos que essa discussão, além do problema de agora, do qual a gente já falou, claro, mas é um problema que vai se perpetua. Daqui a 2, 3 anos, você pega uma prova anterior para fazer, ou um outro candidato que está começando, pega uma prova anterior para fazer, faz, olha a questão e fica achando também, não lembra, não sabe que aquela questão deu polêmica, que aquela questão foi ruim, que aquela questão todo mundo reclamou, não sabe disso. E aí acaba que só ele fica achando que ele está errado, que o problema é com ele. Né? Então o negócio é esse, cara. A banca, sim, precisaria, e faz tempo que a gente já está esperando, né? Que a banca tenha um pouco mais de, vamos dizer, respeito aos candidatos, né? Estão deixando muito a desejar no cuidado com a prova já há alguns anos, né? Já tivemos anos que recorrigiram a segunda fase, porque a correção foi muito ruim. Quando a gente esperava que ia melhorar, tiveram que corrigir a segunda e a terceira fase, porque a correção foi ruim e deu problema ali na organização. Depois, no outro ano, não, agora deu muito problema. Agora mudaram de banca, agora vai melhorar. Já na primeira fase já dá problemas sérios como esses, prova mal feita, sabe? Então, assim, é algo, claro, que foge da nossa alçada, né? Da sua alçada também, como um concorrente ali, como um candidato, né? A gente acaba, enfim, tendo que aceitar e ir lá e fazer a prova, né? Mas que seria bacana, a gente ainda espera, então, né? Fica a súplica, vamos dizer assim, para que o Instituto, né, a organização, a banca, né, façam ali uma ação conjunta ali, né, com especialistas, sabe? Que a prova passe por especialistas, mais de 1, 2 ou 3 ali, sabe? Para que tenha uma organização a prova em respeito ao candidato. O candidato, para um concurso dessa magnitude, tem todo o direito de ter uma prova bem feita. Pode ser difícil, vocês encaram, tenho certeza disso. Pode ser a prova mais exigente que for. E eles são certos em cobrar um altíssimo nível nessa prova. Estão certos. É um cargo de grande importância. Mas uma prova mal feita, aí é complicado de aceitar. Então é isso. Fica aí a minha rápida, nem tão rápida assim, era para ser mais rápida, mas fica a minha rápida consideração a respeito dessa prova e a minha súplica, ainda com a esperança de que um dia
isso venha a mudar e a gente tenha uma prova difícil, mas correta.